Bom dia a todos. Primeiramente, em nome da Zoetis, gostaria de agradecer a Ave World, a Safeway pela iniciativa e parabenizar, eu acho que por essa iniciativa pioneira no sentido da utilização dessas novas plataformas de comunicação, as mídias sociais. Eu acho que o futuro para disseminação do conhecimento, eu acho que vai ser muito baseado na internet, por isso os parabéns. Viemos aqui para tratar de medidas de manejo para a promoção da sanidade respiratória das aves, uma vez que esse trato respiratório pode ser responsável por perdas e prejuízos muito grandes na avicultura quando em desequilíbrio. E uma breve descrição do que vamos discutir aqui, rapidamente, falar das características gerais do aparelho respiratório, a importância do mesmo, os principais agentes infecciosos que podem acometê-lo, o ambiente e as medidas de manejo que temos que ter para evitar problemas e os impactos produtivos que isso pode ter. Primeiramente, falando do trato respiratório das aves, essa primeira foto mostra que as aves na natureza têm um comportamento muito diferente daquilo do que elas têm na produção industrial. As aves, primeiramente, a gente pode ver na primeira foto, elas têm o hábito de estar empoleiradas, de estar fora do chão, para ficar protegida de predadores e para ficar também distante das fezes, dos seus excrementos, porque isso evitando assim maiores comprometimentos. Porém, na avicultura industrial, nós trazemos as aves para ambientes extremamente de criação extremamente intensivos, com altíssimas densidades produtivas. E isso favorece a disseminação de agentes respiratórios e o comprometimento da sanidade respiratória também. Uma característica muito marcante do sistema respiratório das aves é a presença dos sacos aéreos, e independente seja uma ave de produção, uma galinha, um frango, ou uma ave aquática, um passarinho, o sistema respiratório é o mesmo, e todas essas aves têm as mesmas características anatômicas. Esse é uma outra foto de um órgão também bastante importante do sistema respiratório das aves, no caso o epitélio ciliar traqueal, e a gente vai mostrar mais para frente por que ele é tão importante. Falando dos principais agentes infecciosos que podem acometer o aparelho respiratório das aves, aí está uma lista dos principais. A gente tem a Escherichia coli, o pneumovírus, os micoplasmas, a influenza, laringotraqueite, uma série deles. Mas eu acho que o mais importante aqui é a gente pensar que todos eles têm um grande potencial de infecções secundárias, de infecções associadas. O que eu quero dizer com isso? Hoje, é muito comum encontrarmos no campo as síndromes respiratórias. Isso significa que a causa, nós não temos uma única causa. Normalmente, uma causa primária que pode ser potencializada por um agente secundário, seja ele um agente físico, como poeira, como amônia, ou seja ele um agente infeccioso, como qualquer um dos que estão listados aí no slide. E qualquer um desses agentes que acometer o trato respiratório das aves vai culminar com um impacto direto no desenvolvimento zootécnico dessas aves. Como eu mostrei anteriormente, essa foto do epitélio ciliar traqueal, e aqui uma outra foto do mesmo, porém, após ser acometido por uma infecção por Escherichia coli. Só para a gente ter uma ideia de como ele perde a sua característica anatômica, de como ele perde, e isso impacta diretamente na funcionalidade do epitélio. Aqui, dentre os principais agentes, nós comentamos a Escherichia coli. Eu acho interessante colocar esse slide para mostrar que, mesmo em objetos do nosso dia a dia, como aqui, por exemplo, a cabeça de um alfinete, que nós fizemos uma microscopia eletrônica do mesmo, identificamos uma quantidade bastante significativa de colônia bacteriana. E esse número que a gente vê aqui no meio da tela mostra que uma bactéria, um único desse bacilozinho, pode se transformar nesse número gigantesco que a gente está vendo aqui em 24 horas. Isso numa temperatura de 32 graus. Então, a capacidade de multiplicação desse agente é gigantesca. Por isso, talvez, a Escherichia coli seja um dos mais prevalentes agentes secundários nas infecções respiratórias. Aqui só para mostrar a capacidade de potencialização que os agentes respiratórios têm. As barras azuis mostram sinais, edema periorbital em aves infectadas somente com pneumovírus. As barras vermelhas mostram
o grau de edema em aves infectadas com pneumovírus mais Escherichia coli. Eu acho que esse é um exemplo bastante claro da potencialização, do efeito potencializador que os agentes respiratórios têm quando associados. E um outro detalhe bastante importante dessa bactéria é a enorme capacidade de resistência a antimicrobianos que a mesma vem adquirindo. Aqui um trabalho que mostra que algumas amostras de coli são resistentes aí a uma gama enorme de antibióticos, e dentre eles alguns dos mais tradicionais utilizados no dia a dia da avicultura. Falando especificamente da ambiência e das medidas de manejo que promovem a sanidade respiratória, um ponto muito delicado é a zona de conforto térmico das aves. Nós precisamos ter em mente que as aves têm uma zona de conforto térmico diferente da dos mamíferos, e essa zona de conforto térmico ela tem que ser respeitada para evitar perdas produtivas e assim podemos explorar ao máximo o potencial genético das linhagens que temos hoje. Aqui, um gráfico que mostra aí a zona de conforto térmico das aves, do frango de corte, de acordo com o passar dos dias. E por que isso é tão importante? Um exemplo claro é o impacto que a condição ambiental, a temperatura pode ter na absorção do saco vitelino. Aqui um trabalho que mostra que uma ave, se a ave estiver abaixo da sua zona de conforto térmico ou numa temperatura acima, ela vai ter uma perda de peso, uma perda de água e uma perda do saco vitelino maior do que se ela estiver na zona de conforto térmico. Isso significa o quê? Que eu tenho que, além de manter a zona de conforto térmico durante todo o período de produção, é fundamental uma atenção especial nos primeiros dias de alojamento. Lembre que o saco vitelino, a ave vai absorver uma série de anticorpos maternais que vão dar a ela a proteção necessária nos primeiros dias de vida, até que ela possa desenvolver a imunidade adequada através das vacinações. Uma medida bastante importante para favorecer o conforto térmico é o uso de forro em galpões, porque o forro diminui a quantidade, o espaço de ar existente no galpão, facilitando assim o controle da temperatura. Aqui nós podemos ver um trabalho que mostra a variação de temperatura, amplitude térmica em um galpão convencional sem forração. Aqui, no mesmo trabalho, mostrando a diferença na amplitude em um galpão com forração. Notamos que a amplitude é bastante menor e, na maior parte do tempo, a temperatura esteve dentro da zona de conforto para as aves. O que problemas, por exemplo, com o calor podem acarretar? Aqui a gente pode ver um gráfico que mostra que à medida que a temperatura, esse foi um trabalho desenvolvido na Europa, mas a gente pode ver que à medida que a temperatura vai aumentando, as aves vão saindo da sua zona de conforto, eu vou perdendo na produção relativa de ovos, do tamanho dos ovos e na conversão alimentar. Uma medida bastante básica, mas que ainda nem sempre é respeitada, é a questão da orientação do galpão. É fundamental construirmos galpões no sentido leste-oeste. O porquê disso? Aqui só um exemplo de como, em algumas grandes, temos galpões aí formando ângulos de 90 graus, sendo que um deles, com certeza, não vai estar na orientação adequada. Aqui um outro exemplo de um galpão de poedeiras, onde o sol era bastante direto e, na tentativa de minimizar o efeito do mesmo, a empresa optou por cobrir as gaiolas, mas o que acaba causando um efeito muito maior no sentido negativo, por favorecer aí o aquecimento inadequado das aves. Aqui um trabalho que mostra a importância da orientação leste-oeste do galpão. Nós vemos que um galpão no sentido leste-oeste, sem sombreamento ou ventilação, ele recebe a mesma quantidade de radiação solar do que um galpão mal orientado, porém sombreado e ventilado. A questão da arborização. A arborização ela ajuda no controle do ambiente, não somente pela sombra, mas a transpiração de água das árvores favorece também o controle térmico do ambiente. E podemos aí escolher diversas árvores que podem nos ajudar, e algumas, inclusive, alguns pesquisadores comentam que podem colaborar, inclusive, no controle de insetos.
Aqui um trabalho que mostra o impacto da arborização. Nós vemos que a amplitude térmica é muito parecida em uma área arborizada com a de uma área não arborizada. Porém, na área arborizada, a gente nota que a temperatura ela vem sempre em níveis mais a menos do que o de uma área não arborizada. Porém, a arborização não é isso, né? O que a gente está vendo aqui agora já está no caso do descuido já, né? Tem que ser uma arborização controlada e planejada. Um outro ponto fundamental é a questão da nebulização e da ventilação. Esse talvez seja um dos métodos mais utilizados hoje para controle de temperatura, para manutenção de temperatura, para evitar estresse calórico, e tem efeitos aí bastante diretos e facilmente mensuráveis. Tá? A gente pode ver aqui um gráfico que mostra a diferença de temperatura em um aviário com nebulização, que é a linha azul, e um aviário sem nebulização, que é a linha vermelha. Mais uma vez, notamos que a amplitude térmica, a variação, também é muito parecida. Porém, com a nebulização, em níveis aí, normalmente, em torno de 2 graus abaixo do que o galpão sem nebulização. E qual o reflexo disso na produção? O mesmo trabalho mostrou o impacto direto na produção de ovos. Aves em conforto térmico vão produzir mais, seja ovos, seja carne, ou qualquer outro parâmetro que quisermos avaliar de desempenho zootécnico. A questão da ventilação, esse trabalho mostra o quanto a velocidade, o quanto a ventilação pode impactar na redução da temperatura. Por isso, a importância de ter um programa de ventilação com equipamentos adequados, bem posicionados e que me permita efetivamente controlar a temperatura dos galpões. Não é só para fazer vento, tem que diminuir o calor. Um outro fator de grande impacto no estresse calórico é a água. A gente vê que a temperatura, o consumo de água está diretamente relacionado com o desempenho das aves e o controle térmico das mesmas. Aqui o gráfico mostra que, independente da idade, as aves em uma temperatura mais elevada, como aqui a 32 graus, elas vão consumir aí uma quantidade muito maior de água do que se estiverem numa zona de conforto térmico, numa temperatura mais adequada. Aí a gente fala, e como nós mostramos até agora algumas medidas para resfriar o galpão. É importante também pensarmos na parte do aquecimento dos mesmos, principalmente nas fases iniciais e no alojamento das aves, dos pintinhos. Aqui um exemplo, aquecimento não é isso que nós estamos vendo aqui agora. Existem diversas formas de fazer o aquecimento no galpão, com gás, com lenha, mas o importante, eu acho que eu não estou aqui para falar que um é melhor que a outra, mas o importante é ter uma efetiva. O caso que a gente está vendo aqui, a foto, o galpão até estava quente, mas essas aves especificamente tiveram um problema respiratório muito severo, desencadeado inicialmente por essa grande concentração de fumaça e poluentes aí que podemos ver dentro do galpão. Voltando a falar da água, a água ela é um elemento fundamental para a manutenção do equilíbrio térmico, porém, é fundamental oferecer uma água de boa qualidade para as aves. Aqui, a gente pode ver, quando falamos de qualidade, isso envolve diversas coisas, inclusive a temperatura. O trabalho aqui mostra que a ave, quando tem acesso a uma água mais fresca, uma água aí, próximo de 4 graus, ela vai comer mais e vai pôr um ovo mais pesado. Porém, um detalhe muito importante no fornecimento de água é o controle microbiológico da mesma. O trabalho aqui mostra que, independente do local de coleta, seja na caixa d'água ou no bebedouro, o índice de contaminação por E. coli em áreas de produção é bastante elevado. Por isso, fundamental um controle criterioso da cloração da água permanentemente.
A limpeza dos sistemas d'água é outro ponto fundamental que também tem impacto na saúde, na sanidade das aves. E a limpeza disso, a dificuldade de limpeza não é desculpa para não fazê-lo. É fundamental a limpeza frequente de caixas d'água e sistemas fechados de água, como os bebedouros Nipple. E existem maneiras de se fazer isso de forma bastante eficiente. Aqui a gente pode ver um trabalho bastante, uma sugestão bastante objetiva com alguns elementos que podem ser utilizados na limpeza e desinfecção dos sistemas de água e alguns deles, inclusive, podem ser utilizados com aves no galpão. Um outro detalhe que é fundamental na sanidade respiratória é a presença de fatores imunossupressores, que, num primeiro momento, pode parecer não estarem ligados diretamente à questão de ambiência. Porém, quando pensamos principalmente nas micotoxinas, é fundamental a condição de armazenamento e estocagem dos grãos da ração, e isso também no tocante à temperatura. Normalmente, os nossos silos estão sempre expostos aí, não são sombreados, sempre recebendo radiação solar durante todo o dia, e muitas vezes isso pode estar favorecendo, sim, a aceleração da formação de micotoxinas no caso de uma ração com a presença de fungos. Pessoal, a gente tem que ser bastante objetivo aqui. Acho que a nossa ideia é mostrar a importância do controle do ambiente na sanidade respiratória das aves e o impacto produtivo que isso pode ter. Eu acho que a gente não existe um livro de receitas, uma bíblia de manejo que pode ser aplicado em qualquer lugar. Muito do que nós vimos aqui, eu tenho uma experiência em áreas quentes, eu trabalhei bastante tempo no Nordeste, então tenho uma experiência maior no controle de temperaturas em áreas quentes. Mas por isso que as mesmas medidas aplicadas lá podem não ser adequadas para outras regiões mais frias, como o Sul, por exemplo. Porém, por isso que é importante o bom senso e o conhecimento da realidade de cada região, de cada empresa, para aí definirmos o nosso programa de manejo de ambiência. Ele é um processo extremamente complexo e envolve diversos segmentos da nossa empresa e precisamos estar extremamente alinhados e focados para assegurar o sucesso do mesmo. Agradeço mais uma vez a AviWorld, em nome da Zoetis, pela oportunidade e ficamos à disposição para perguntas e qualquer esclarecimento. Muito obrigado.